Frei! Ô, Frei! Oi, Tobi. Deus abençoe. É que lá na escola a gente quer fazer um trabalho sobre a história de Santo Antônio. Como é que ele, os milagres dele que ele fez na vida dele, a história da tragédia também, como surgiu, e a gente não sabe de nada. Você está com tempo? Tô com tempo. Então, bora comigo, que ele disse que tem mais de Santo Antônio. Aproveita eu lhe conto já a partir de lá. Tá Pronto. certo? Então, bora. Então, bora. Olha a imagem dele. Então, Bernardo, nada melhor do que falar sobre Santo Antônio, a sua história, para você e para quem está assistindo, do que perto de sua imagem, porque algumas coisas vocês também vão entender. Fernando de Bulhões era o seu nome de nascimento, que ele recebeu quando nasceu, em 1195, aproximadamente. E aí, por que trazer vocês e o Bernardo para escutar sobre Santo Antônio perto da imagem dele? Vocês já perceberam que algumas imagens dele têm dois hábitos? Aí vocês podem perguntar, não, Frei, deve ser o hábito que fica por baixo da roupa de vocês para poder não sujar o de cima. Não. Aí eu vou explicar. Aos 15 anos de idade, Fernando de Bulhões entrou para a Ordem dos Agostinianos, que aí ele ficou por bastante tempo nessa congregação, que é a ordem fundada por Santo Agostinho. Então nasceu justamente para a vida religiosa através do caminho agostiniano. Só que acontece, chegou um tempo da vida dele que ele encontrou com 5 frades franciscanos, que ele conheceu, conversou um pouquinho e depois ele já viu o corpo dos 5 franciscanos que foram mortos no Marrocos. Para a nossa ordem é conhecido como os protomártires marroquinos, que é justamente os primeiros mártires da ordem franciscana. Então foi a partir dessas mortes, viu, Bernardo, que ele falou assim, eu quero servir a Jesus mais radicalmente, como esses franciscanos, doando a nossa vida. Então a partir daí, Bernardo, começou o desejo dele de ser um mártir. Só que ele queria ser um mártir igual os 5 frades franciscanos. E foi aí que justamente ele pediu para entrar para a ordem franciscana. Então ele saiu dos agostinianos e entra agora para a família franciscana, começando a morar no convento de Olivas. E aí Fernando se torna Antônio. Ninguém sabia da sua suma inteligência e ele começou a trabalhar com serviços pequenos, cozinha, limpeza, mais ou menos isso aí. E o que aconteceu? Ele justamente é chamado para fazer uma pregação de última hora, assim, de supetão. Pegaram ele no laço e falaram assim, é você. E aí Santo Antônio vai lá e vai fazer a pregação. A partir daí ele é conhecido pelas suas pregações, pelos seus sermões. E a fama dele vai se espalhando, assim também como a de São Francisco. E consta que mais ou menos em 1221, em um capítulo que é a nossa Assembleia Geral, que acontece ao encontro de São Francisco com Santo Antônio. Imagina, Bernardo, o quanto não foi bonito esse encontro. Não tem muita coisa que se fala desse encontro, nem tem coisa assim muito de certeza, mas sonda-se que em 1221, nesse capítulo, onde Francisco convoca todos os frades, porque muitos se tornaram frades não porque Francisco chamou ou porque conheceu Francisco, mas se tornaram frades porque conheceram os frades de São Francisco e aí largaram também a sua vida, assim como Santo Antônio. Ele não tinha conhecido ainda São Francisco, ele conheceu os frades que morreram no Marrocos, os protomártires. Mas consta que mais ou menos em 1221, nesse capítulo, ele se encontra com Santo Antônio. E aí São Francisco cria esse laço de amizade com ele. É tão interessante que nesse livro aqui que eu vi entrando com ele, quando você me chamou, que eu estava justamente para ler mais um pouco sobre São Francisco, tem um bilhete de Santo Antônio, de São Francisco para Santo Antônio. Um bilhete muito bonito, que diz o seguinte: eu, Frei Francisco, saúdo a Frei Antônio, meu bispo, que é assim que ele chamava, não porque Santo Antônio fosse bispo, mas sua inteligência, seu pastoreio, seu jeito com as pessoas e também as suas pregações, Francisco chamava ele brincando de meu bispo. Gostaria que ensinasses aos irmãos a Sagrada Teologia, contanto que nesse estudo não se extingam o espírito da santa oração e da devoção, segundo está escrito na nossa regra, passar bem. E esse recado, São Francisco pede a Santo Antônio, que ensina teologia para os seus confrades,
para justamente os nossos confrades daquela época não serem pegos em heresias, enfim, não falar de Deus de um jeito errado. Então, pela sua inteligência, ele se torna o primeiro teólogo da família franciscana e, ao mesmo tempo, também o primeiro formador dos confrades. Em 1227, mais ou menos, acontece a morte de Santo Antônio, no dia 13 de junho. Então, nosso arauto não viveu muito tempo, né, como franciscano, viveu pouco tempo, faleceu no dia 13 de junho, pois comemoramos o dia dele no dia 13 de junho, e futuramente, em 1231, mais ou menos, acontece a sua canonização. E em 1263, eles vão desenterrar o corpo de Santo Antônio. E adivinha o que estava intacto? A sua língua. Tá vendo? De tanto ele falar das boas novas do Senhor, de tanto ele falar palavras de vida, aquilo que ele usou para o bem se tornou intacto. Então isso é um pouco, viu, Bernardo, de Santo Antônio que a gente pode saber hoje. Porque as outras histórias nós vamos contando nos demais encontros. O bem amado.